Agora vamos para a zona norte de Porto Alegre, onde o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um carrinho coletor de lixo. Foi na madrugada de hoje, bairro São João. Lá está o repórter Eduardo Carvalho, que tem mais informações para a gente. Fala, Eduardo, bom dia. É isso mesmo, Samuel. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. Nós falamos ao vivo do bairro São João, estamos aqui na rua Edu Chaves, bem em frente a uma viatura da polícia. Os policiais civis estão trabalhando nesse caso como prioridade. Ontem, às 10 horas da noite, uma mulher foi encontrada morta dentro de uma lixeira, exatamente aqui neste ponto, entre a rua 18 de novembro e a Edu Chaves. Naquela outra esquina ali que a gente consegue ver que não tem nenhum indício de que esse crime aconteceu. Dentro de uma lixeira de cor laranja, agentes do DMLU encontraram, portanto, uma mulher que tinha braços e pernas amarrados, tinha um saco plástico preto na cabeça e também estava com um pano na boca. E alguns sinais também de agressões. A polícia trata esse caso como prioridade. O Departamento de Homicídios do Rio Grande do Sul acionado para tentar entender o que aconteceu em mais um caso de violência contra uma mulher aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um ano marcado por feminicídios e que tem mais um caso impressionante sendo investigado pela polícia. Samuel, essa história ainda está longe de ser esclarecida. São poucos detalhes que nós temos até o momento, mas a polícia se debruça sobre todos os vestígios para tentar traçar uma linha, pelo menos, do que aconteceu até essa lixeira chegar nesse ponto. Porque é uma questão interessante da gente mencionar aqui onde nós estamos, Samuel, é que é um local com vários estabelecimentos comerciais, principalmente revendas de veículos. Várias aqui nessa mesma rua, na Edu Chaves, segue um pouco mais para frente, para lá também temos, enfim, outros estabelecimentos, muitas câmeras de segurança. A polícia busca por imagens que possam mostrar alguém deixando a lixeira, porque não era uma lixeira de rua, Samuel, é uma lixeira mais utilizada em condomínios, até em algumas residências, em prédios, enfim, são lixeiras mais condominiais, não são aquelas lixeiras de rua. E os relatos das pessoas que passam por aqui todos os dias é de que não costumava ficar uma lixeira nesse ponto. Ninguém via uma lixeira naquela esquina da 18 de novembro com a Edu Chaves. Então isso já é um ponto que chama a atenção da investigação da Polícia Civil. Como eu disse, as equipes estão nas ruas nesse momento, tá? A Delegacia de Homicídios enviou uma equipe para o local. A gente tem uma viatura estacionada aqui bem em frente ao ponto onde o crime aconteceu. E os agentes, eles circulam por todas essas lojas, todos esses estabelecimentos, buscando principalmente câmeras, mas também relatos, depoimentos de testemunhas que possam ter visto qualquer tipo de situação incomum que ajude a esclarecer o que aconteceu nesse fato. Não se tem a confirmação de que é um feminicídio. Eu abri falando sobre um caso de violência contra a mulher, porque não deixa de ser, já que a vítima é do sexo feminino e é um caso que obviamente envolve muita violência, mas não é confirmado uma hipótese de feminicídio. A polícia trabalha nessa linha e entende que pode sim ser enquadrado nessa tipificação penal, que aliás é com a maior pena disponível no momento no Brasil, mas isso ainda não foi totalmente confirmado. Samuel, local de extremo movimento. Muitas pessoas passam por aqui todos os dias e todos aqui estão tentando entender o que aconteceu, o que levou a esse encontro de um cadáver dentro de uma lixeira. Nós entramos em contato com o DMLU que foi o responsável por encontrar, né? E o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre encaminhou uma nota para a imprensa que diz que esse caso aconteceu por volta das 9h30 da noite. As equipes encontraram realmente no momento de serviços de coleta domiciliar aqui na rua Edu Chaves, no bairro São João, e que esse corpo estava dentro de uma lixeira com os demais resíduos dispostos na via para o recolhimento por conta do serviço. Imediatamente o DMLU acionou Polícia Civil e Brigada Militar. E agora o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre diz que continua à disposição para trabalhar em conjunto com as autoridades. A nossa apuração da reportagem da Record Guaíba, em parceria com o colega repórter Marcel Horovitz, do Correio do Povo, indica então que esse corpo tinha sim marcas de agressões, viu, Samuel? E é isso que a gente tenta entender agora. O que causou, o que provocou a morte dessa mulher? O corpo já foi retirado daqui, como a gente falou, não tem mais nenhum indício de que o crime aconteceu nesse ponto. E agora entra muito aquele trabalho de investigação que conta com o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Qual foi a causa da morte?
foi um espancamento, essa mulher ela foi envenenada e depois teve o corpo abandonado aqui, ela foi asfixiada, enfim, é muito cedo ainda dizer o que provocou a morte dessa vítima. A perícia está trabalhando juntamente nesse sentido. A gente vai conversar hoje no Balanço Geral, ao vivo, com a Brigada Militar. Vamos entender como é que foi o atendimento a essa ocorrência aqui na Edu Chaves e tudo que se tem de estranho, entre aspas, nesse caso, Samuel. Porque é uma história que está muito longe de ter um fim e que chama muita atenção da polícia, que diz tratar o caso como uma prioridade nesse momento. Eduardo, eu imagino que deve ter, sei lá quantas, mas uma dezena de câmeras de monitoramento apontadas para esse local onde esse corpo foi deixado. Tem várias empresas aí na região que utilizam esse equipamento de monitoramento eletrônico e que tem aí na rua, vão ajudar a polícia a encontrar quem matou, quem colocou o corpo nessa região, não é? Perfeito, Samuel. Esse é um ponto fundamental para a investigação da polícia. Como eu falei, para situar também quem está em casa nos acompanhando agora, nós estamos no bairro São João, entre as ruas 18 de Novembro e Edu Chaves, um ponto muito conhecido por ter várias revendas de veículos. Inclusive aqui, só nesse ponto, a gente está na frente de 3, 4, 5 revendas aqui, exatamente aqui. Todas elas têm uma preocupação muito grande com a segurança e isso envolve, claro, as câmeras de monitoramento. Nesse ponto, a gente já conseguiu perceber pelo menos umas 3 câmeras que apontam para esse sentido da via, para a esquina onde o crime aconteceu. Algumas são mais longe, outras estão apontadas, mas não necessariamente captam a imagem exatamente desse local, mas sim, há várias câmeras que funcionam nessa região. Aliás, esse é um ponto, inclusive passa nesse momento mais uma viatura da Polícia Civil às pressas aqui pela Edu Chaves. Mas eu falava que esse é um ponto importante no combate a roubo e furtos de veículos em Porto Alegre, Samuel. É um polo onde circulam, claro, muitos carros, é uma chegada à capital gaúcha também, né? E é um ponto, então, como a gente falou, de bastante movimento. Então, é um local da cidade em que o cercamento eletrônico, as câmeras disponibilizadas pela Prefeitura, pela IPTC, utilizadas pelas forças de segurança, elas estão em grande peso, em grande volume. Então, além da imagem que é procurada pela polícia de alguém deixando essa lixeira aqui, a última pessoa que encontrou esse corpo, a pessoa que esteve aqui no momento em que ele foi deixado. Além dessa imagem, a polícia também está buscando outras câmeras. Câmeras que mostrem, por exemplo, essa lixeira chegando até aqui. Como que ela veio parar nesse ponto? Essa questão de que é uma lixeira que não costumava ficar nesse local também é algo que chama atenção. Por exemplo, Samuel, a gente falou muito esse ano sobre o caso do Ricardo Jardim, o homem que esquartejou a então companheira dele e deixou partes do corpo na rodoviária e partes na zona leste de Porto Alegre. Os indicativos naquele primeiro momento era de que ele tinha deixado o corpo no meio da rua. Ele largou os sacos plásticos no meio de uma via na zona leste de Porto Alegre. Chegou, inclusive, a pé até esse local. Nesse caso específico é um pouco diferente, porque é dentro de uma lixeira, que é aquelas lixeiras com rodinha. Então alguém pode ter passado por aqui carregando essa lixeira. Trouxe de repente de algum prédio aqui na volta, a gente não vê muitos condomínios aqui nesse local. Enfim, isso tudo é algo que passa a ser investigado pela polícia, mas com certeza as imagens são fundamentais para essa investigação, assim como foram essenciais no caso da rodoviária. Lembrando que foi pelas câmeras de segurança que a polícia traçou tudo que o Ricardo Jardim fez naquele dia até chegar à responsabilidade dele. É isso mais ou menos que o Departamento de Homicídios deve seguir nessa investigação, que ainda está em uma fase muito preliminar, mas que já chama a atenção de todo mundo, afinal, é um caso muito forte, né, Samuel? Mas o feminicídio, será, Eduardo, feminicídio aconteceu? No caso do Jardim, foi um feminicídio, ele matou, esquartejou uma pessoa sem as condições mentais, né? Uma criatura do mal, daquele jeito, fez o que fez, né? Não estou muito convencido de que trata-se de um feminicídio nesse caso, parece mais uma coisa de grupos criminosos, né? Nesse sentido. Enfim, são algumas das hipóteses para explicar o que ocorreu na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Dúvida nenhuma de que foi crime, isso a polícia não tem, né? Dúvida nenhuma. Mas será que criminosos acostumados em fazer mal para os outros, matar como matam, iriam levar um carrinho, deixar ali debaixo de câmeras de monitoramento para todo mundo olhar? Também tem esse lado, né, Eduardo? É um local estranho, a gente pode dizer, para que uma facção criminosa, um grupo com atuação no Rio Grande do Sul, deixe um cadáver, né? Normalmente a gente
cobre esses casos em locais mais ermos, mais isolados, sem tanto a presença da polícia ou de estabelecimentos comerciais. Enfim, isso, entre aspas, foge um pouco à regra, mas claro que nesse momento nenhuma hipótese é descartada. Por que a gente levantou essa questão do feminicídio, Samuel? Além, claro, dos indicadores estarem em alta e serem, né, um grande tema na área da segurança pública nesse ano de 2025 aqui no Rio Grande do Sul, a polícia trabalha com essa linha porque o corpo ele tem sinais de violência, sinais mais de agressão. Por exemplo, relatos informais indicam que quando o corpo foi encontrado, ele tinha um olho que estava roxo, ou seja, com sinais de agressão, de repente um espancamento. Isso pode ter acontecido. Lembrando, são hipóteses. E aí entra naquela questão, será que foi o companheiro dessa mulher, alguém vinculado à família dela? Ou foi um caso, uma disputa, uma cobrança por tráfico de drogas? Foi uma briga? Enfim, são muitas possibilidades em aberto. Mas todas essas perguntas, elas vão sendo colocadas agora para a investigação para que as respostas cheguem e seja possível ter alguma conclusão sobre isso. Nesse momento, o que mais chama a atenção de todos é o fato do corpo ter sido encontrado dentro da lixeira, aqui nessa esquina, e também com o fato dela estar, Samuel, seminua, pés e braços amarrados, né, com fitas, né, com materiais de tecido. A boca estava com um pano também e ela tinha um saco plástico, um saco preto na cabeça. Isso tudo são elementos que chamam a atenção da investigação e chamam a atenção da polícia para tentar saber o que aconteceu. Não temos a confirmação ainda, Samuel, de que alguma câmera já foi encontrada pela investigação e já está sendo analisada. Mas esse caso ele é investigado com prioridade desde ontem à noite, por volta das 9h30, quando foi encontrado pelo DMLU e depois com as autoridades que foram acionadas. A brigada veio até esse ponto, assim como a Polícia Civil. E lembrando, tá? O Departamento de Homicídios do Rio Grande do Sul trabalha nesse caso e está presencialmente aqui no bairro São João. Viatura da polícia estacionada em frente a uma revendedora, uma concessionária. As equipes estão tentando ouvir pessoas, testemunhas, buscar câmeras. Enfim, as horas seguintes de um crime, as primeiras horas após um crime, são fundamentais, a gente sabe disso. E é por conta dessa situação que a polícia está presente aqui na Rua Edu Chaves, Samuel. Exatamente onde estava essa lixeira? Não, a gente fala uma lixeira, mas na verdade, Eduardo, era um carrinho de transporte de lixo. Aqueles que os condomínios têm, as casas têm, para levar o lixo de dentro do prédio, de dentro da casa, até o local de descarte ali na rua. Esse tem as rodinhas, 2 rodinhas, esses carrinhos, uma espécie de um container fechado menor com as rodinhas. Aqui, ó, tá na tela, dá para vocês enxergarem bem, ó. Esse equipamento foi utilizado para levar o lixo até a rua, para depois o pessoal do DMLU buscar ali, ou nesse mesmo container, ou então colocado o lixo dentro de um container. Aliás, não tem container de lixo aí perto de ti, né, Eduardo? Perfeita observação, Samuel. A descrição precisa, né, exatamente do que é essa lixeira utilizada de forma residencial, como o próprio DMLU descreve também, né, na nota que foi encaminhada à imprensa. Realmente não é uma lixeira usual de rua. Para responder a tua primeira pergunta, onde foi encontrada exatamente? Foi encontrada naquela esquina da 18 de novembro com a Edu Chaves, atravessando a rua. Então, naquela outra esquina onde nós não estamos. É um ponto que não tem uma lixeira, né? A tua segunda pergunta. Não tem aquelas lixeiras do DMLU automáticas que são levantadas pelos caminhões. A gente não vê outra lixeira condominial parecida com a que foi localizada ontem. Não tem nenhuma aqui nesse ponto. E os relatos das pessoas que costumam circular pela região é de que não é frequente ter uma lixeira naquele ponto. Não era algo muito usual. Então isso também é algo que a polícia tenta entender. Alguém trouxe essa lixeira para cá? Da onde? De algum lugar perto? Faz sentido alguém trazer uma lixeira muito longe e descartar aqui na Rua Edu Chaves? Ou é de algum prédio na volta? De repente de alguma empresa? Essa região da cidade, Samuel, ela é marcada também por várias empresas. Empresas que muitas vezes trabalham também com esse tipo de lixeira, com esse tipo de material, enfim, para conseguir descartar os resíduos. Então, também não é descartado que esse crime tenha acontecido dentro de um ambiente residencial ou dentro de um ambiente comercial. Tudo isso ainda está em aberto. Mas ela foi encontrada naquela esquina exatamente às 9h30 da noite pelo DMLU.
Inclusive os agentes, né, nessa nota que foi encaminhada, Samuel, descrevem, né, que infelizmente acabam se deparando com esse tipo de situação algumas vezes. Encontram restos de corpos, enfim, situações muito tristes, muito difíceis que eles também acabam precisando lidar. Então, os agentes da limpeza urbana de Porto Alegre que viram esse corpo e acionaram a polícia e também a Brigada Militar. E ainda hoje, no Balanço Geral, as informações da Brigada Militar. O que a Brigada diz sobre esse caso, como foi o atendimento à ocorrência e quais são os primeiros indícios. É um feminicídio? É um crime vinculado a um grupo criminoso? Tudo isso ainda em aberto e a gente vai continuar atualizando. Me chama a atenção nesse momento, Samuel, que a gente não vê os agentes da polícia circulando. A viatura está parada aqui, a gente não viu muitos policiais passando pela rua. A gente imagina que eles estejam, né, dentro de estabelecimentos, em algumas residências, prédios, enfim, tentando coletar essas imagens e esses depoimentos. Trabalho prioridade, eu reforcei isso várias vezes, é a prioridade de homicídios entender o que aconteceu com essa mulher que não teve a identidade divulgada até esse momento. E é bem do lado desse poste, né, Eduardo? Eu tô vendo a imagem aqui que nós temos da lixeira, flagrante que foi feito ontem à noite, quando o carrinho foi encontrado, né, o carrinho de coleta de lixo. É do lado desse poste que tu estás, a gente consegue dividir tela, a imagem do carrinho e a imagem ao vivo agora, para a gente comparar se é o mesmo ponto aqui, ó. Não, eu acho que não é o mesmo, tem árvores lá atrás, né? Mas é bem pertinho de onde tu estás, né, Eduardo? Isso, Samuel, é bem perto aqui, né, de onde nós estamos nesse local. Como eu falei, foi encontrado aqui na Edu Chaves, nessa esquina, um local que, nessa rua, na 18 de novembro, a gente vê que já é um local que não tem estabelecimentos voltados para esse lado, enquanto na Edu Chaves a gente tem, sim, revendedoras de carros, enfim, um local que acaba sendo bastante movimentado. Foi aqui que essa lixeira ela foi encontrada, né, e reforçando, por volta das 9h30 da noite. Samuel, o que a gente tem até agora sobre esse corpo, né? Eu falei agora por último que a mulher ela não foi identificada. A informação de quem viu o corpo, das autoridades, dos agentes de limpeza, é de que essa mulher teria mais de 30 anos, pelo menos, né? Ela vestia calça jeans, mas não tinha nenhuma roupa da cintura para cima, tinha as unhas puídas, tem um cabelo escuro e cacheado e é de cor branca. Essas informações que foram apuradas em conjunto com o repórter Marcel Orovitz do Correio do Povo. Além disso, ela tinha também um olho roxo e outros sinais que aparentavam, então, agressões, como se ela tivesse sofrido, então, golpes no corpo. Ela estava também com os pés e as mãos amarrados com fitas de tecido, isso é um ponto que chamou muito a atenção, inclusive, das autoridades, e também estava amordaçada, ou seja, tinha um pano na região da boca, além de um saco na cabeça. Ou seja, esse corpo, ele foi descartado, né, além da morte, teve uma, entre aspas, e vou colocar muitas aspas, uma preocupação, um esforço na hora de descartar esse cadáver. Porque a vítima ela foi amarrada nos braços e nas pernas, ela estava com um pano na boca, ou seja, indicando talvez para não gritar, enfim, e um saco na cabeça. De repente ela foi morta nessas condições, ou ela foi amarrada depois da morte, enfim. Tudo isso agora, asfixiada também é uma possibilidade, com certeza. Tudo isso agora está com a perícia. A causa da morte não foi divulgada ainda. É o trabalho do IGP nesse momento de entender o que provocou a morte dessa mulher, que aparentava, como eu disse, ter mais de 30 anos de idade, mas até agora ela não teve a identidade divulgada. Eu digo divulgada porque a polícia já pode ter a identificação dela, mas nesse momento optou por não divulgar à imprensa quem é essa vítima que foi encontrada morta aqui na Edu Chaves. E quem sabe mais de um, né? Participação de mais de uma pessoa, de um criminoso para matar, colocar o corpo. Deve ter o corpo dobrado, né, pessoal? Para caber lá dentro daquela lixeira, né? Em duas pessoas, pelo menos, para conseguir fazer isso, largar lá dentro. Depois um levou, quem sabe os dois levaram e descartaram aí pertinho de onde está o Eduardo. Eduardo, volta comigo daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral, conversando com a polícia, atualizando esse caso para nós da mulher que foi encontrada morta, corpo localizado dentro de um carrinho de transporte de lixo na zona norte da capital. Até daqui a pouco, Eduardo. Em seguida a gente fala.